Recording is on. Os nossos encontros... Is on. Os nossos encontros estavam marcados lá para o final do ano, né? As aulas de Sociologia e Filosofia estavam concentradas por agosto e setembro. No entanto, como a gente teve essa mudança de estrutura, a gente também mudou um pouquinho o cronograma das aulas. E quando a coordenação do cursinho veio falar comigo para estruturar os temas e tal, o normal seria começar tratando de Durkheim, né? Porque entre os temas a gente vai o básico da sociologia, junto com sociologia contemporânea, os temas de cultura e movimentos sociais, né? Que são os temas que estão mais recorrentes aí nas provas, tanto de vestibulares como do Enem. No entanto, eu cheguei a preparar minha aula do Durkheim durante a semana, deixei tudo pronto, só que hoje de manhã, enquanto eu estava me organizando para a aula, eu tive um start que eu achei que não prejudicaria o nosso conteúdo, e seria muito agora. Justamente por conta do nosso contexto social, eu achei que a perspectiva de tratar os movimentos sociais agora tanto pela questão de que o cursinho Popular Carolina Maria de Jesus tem por objetivo instrumentalizar seus alunos para as questões das provas, né, do Enem, no sujeito que está na sociedade, pensamos que as nossas aulas e aquilo que a gente traz no cursinho também pode ser útil das pessoas. E na minha área, que é sociologia, não tem como não casar as análises científicas possíveis de serem feitas pela perspectiva sociológica com o que a gente vive hoje. Então, eu adiantei a pauta, eu mudei a minha aula, não será do Enem, hoje a gente vai as teorias dos movimentos sociais. E aí eu escolhi um movimento social específico, que é o movimento negro, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, tratar da dentro da perspectiva do uma outra coisa que sempre cai nas provas, racistas, as teorias raciais que surgiram no século XIX e que foram usadas tanto como política de governo no Brasil, Alemanha, nazista, e foram usadas em nome da dominação colonial, enfim, muitas questões. Eu resolvi adiantar. Todo mundo na minha tela, acredito, né? Bom, se alguém falar algo, você já sabe que eu fico sem a tela, porque eu abro o PowerPoint, aí no meio. Se tiverem dúvidas atuais, podem ir perguntando, não precisa esperar eu acabar de explicar, tá? Não tem problema. Então, à medida que eu for apresentando, se surgirem dúvidas, vocês podem perguntar. Pode abrir o microfone e perguntar, ou perguntar no chat e a Michelle me encaminha a pergunta. Bom, então vamos lá. A teoria dos movimentos sociais é uma teoria sociológica já do século XX, né? Não que os movimentos sociais sejam e tenham surgido a partir do século XX, porque hoje, quando a gente olha para momentos do passado, a gente sabe que os movimentos sociais eles existem há muito tempo, porque eles são os gatilhos de transformação das sociedades. No entanto, a sociologia, instituída como ciência, vai ali, a partir do século XX, destacar alguns elementos e vai criar a teoria dos movimentos sociais, que é uma teoria simples, mas, ao mesmo tempo, é uma teoria bastante complexa. Em que sentido? É uma teoria que tenta perceber as movimentações e transformações da sociedade no momento em que
elas estão acontecendo, no momento em que elas estão em ebulição. Então, porque, lógico, eu posso olhar e ver movimentos sociais do passado, mas essa teoria, ela também me auxilia a olhar e ver os movimentos sociais que eclodem no presente. E ela é uma instrumentalização da minha observação sobre o cotidiano e as lutas sociais, tá? Então, por isso que ela é uma teoria científica, não é simplesmente uma determinação, movimento social é isso, isso ou aquilo. Ela é uma teoria científica. Bom, uma definição simples aí de movimento social. Movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam e ou lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar seus desejos e exigir seus direitos. São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais na sociedade. Então, vamos lá. A primeira coisa é que, principalmente para a gente, que até esse momento, não sei a partir de quando, talvez não seja mais, mas até esse momento vivemos numa sociedade de estrutura democrática, os movimentos sociais, eles são indispensáveis para a manutenção da própria estrutura democrática. Por quê? Porque os movimentos sociais, eles vão trazer para a exposição pública, para a exposição geral da sociedade, demandas que a sociedade civil percebe que os governos não estão atendendo, que não estão sendo pensadas pelos governos atuantes. Então, quando a população percebe que dentro das pautas de um determinado governante há aspectos que são urgentes e necessários e que não estão sendo tratados, a sociedade pode se organizar em torno daquilo que nós chamamos de movimento social. No Brasil, nós temos um histórico de criminalização dos movimentos sociais que vai de encontro justamente com a nossa... com o nosso pouco conhecimento político, né? Que historicamente somos uma nação com pouco conhecimento político no campo da própria estrutura democrática. Entendemos muitas vezes que política não é o campo de qualquer um, que política não é fácil de entender, que política é um bicho de 7 cabeças. Então, não nos entendemos muito dentro desse campo, não vamos procurar estudar um pouco sobre isso. E aí, isso faz com que os discursos hegemônicos contrários aos movimentos sociais tenham força, inclusive, na população pelo qual aquele movimento social luta. O que eu quero dizer com isso? Os movimentos sociais são movimentos que lutam por demandas como saúde, moradia, educação, reforma agrária, igualdade, justiça. São movimentos que lutam por igualdade e justiça e equidade social. São movimentos que buscam os indivíduos que não estão sendo atendidos pela nossa Constituição, que estão tendo negados os direitos constitucionais, e vai tentar, por meio da luta coletiva, promover essas questões que não estão sendo atendidas, né? No entanto, muitas vezes, esses sujeitos que mesmo estando, que não estão inclusos, né, no atendimento constitucional, esses sujeitos que também são excluídos dos seus direitos, muitas vezes se posicionam contra os movimentos sociais, porque estão dotados, né, de uma leitura superficial do senso comum, de que movimento social é bagunça, é baderna, é inútil, é um bando de gente vagabunda que não tem o que fazer. A grande ironia disso é a seguinte questão. Eu tenho provas históricas, isso é um fato científico, não é o que a Bruna acha ou a leitura da Bruna. São fatos reais, de que a história só se transformou por conta de lutas de movimentos coletivos, por conta de lutas de movimentos sociais. E, principalmente, a gente, na modernidade, né, no período da Idade Moderna ali, a gente vai ter revoluções e eclosões de movimentos dos trabalhadores, que depois será o movimento sindical,
movimentos políticos que foram a Revolução Francesa, que foram movimentos super importantes nas transformações da sociedade, que promoveu direitos civis, que ainda que sejam questionáveis hoje, né, de como eles estão distribuídos, eles estão aí, sabe? Então, não dá para negar que movimentos sociais sejam essenciais, que foram eles que nos colocaram aqui onde estamos. Porque mesmo que estejamos numa sociedade extremamente complexa, desigual e com muitos problemas, não é mentira o fato de que nós já estivemos piores, de que nós já tivemos uma sociedade muito mais desumana e desigual. Então, os movimentos sociais, eles são essas estruturas de luta por transformação das sociedades, ok? Bom, a gente diz que a gente tem dois tipos de movimentos sociais: os conjunturais e os estruturais, tá? O que são esses movimentos sociais conjunturais? Esses movimentos, eles vão atender demandas muito específicas e momentâneas. Então, eles vão buscar lutar por alguma questão que não está estruturada na sociedade com constância. É uma demanda que, de repente, aparece e que a população se sente muito atacada naquele momento em que essa demanda aparece, e aí se une para se movimentar contra algo. Ele traz aqui no exemplo o início lá, né, e os movimentos de 2013, as jornadas de junho de 2013. Por quê? Aquele movimento ele pode ser caracterizado como conjuntural, porque ele era sobre uma demanda que surgiu ali, especificamente, que era o preço da passagem, lá, os 20 centavos, e ele uniu as pessoas em torno da questão do passe. Tanto que quem começou aquela grande movimentação foi o movimento Passe Livre, né? Que depois foi dividindo espaço com outros grupos da sociedade, né? E aí a pauta foi se ampliando e depois, inclusive, se perdeu aí e gerou alguns problemas que a gente tem hoje. Mas, de qualquer maneira, aquele era um movimento conjuntural. Ele durou um certo tempo, ele criou ramificações e ele era sobre uma demanda específica ali que surgiu e que, de alguma maneira, foi sanada ali naquele momento, né? O outro tipo de movimento social que a gente tem são os estruturais. E esses são os movimentos históricos que pensam na profundidade das estruturas da sociedade. Ou seja, ele pensa como estão estruturados os pensamentos, a ideologia, a moral, né? Como é a palavra? Acho que os valores dominantes daquela sociedade, né? Estrutural por quê? Porque ele está na própria estrutura da sociedade. Ele é parte do que fundamenta a estrutura dessa sociedade. Então, quando a gente escuta alguém falar assim, porque o racismo no Brasil ele é estrutural. Sobre o que a gente está falando? Que as estruturas dessa sociedade, as instituições, né, não só as pessoas, mas mesmo as instituições sociais, que são as organizações da sociedade que emanam valores para a sociedade. Então, vou dar um exemplo. A escola. A escola é uma instituição social, tá? Da perspectiva da sociologia. Ela sendo uma instituição social, ela é classificada assim porque ela traz dentro dela determinados significados e emana dela também determinados valores. Então, a escola tem uma função nessa sociedade, né, que a gente entende que é a educação, que é fornecer instrumentos para crítica, para o cidadão, né, para a formação cidadã, enfim, e dentro dela, de suas ações, para além daquilo que ela representa, ela também emana valores, porque os alunos que saem da escola saem imbuídos de determinados valores, né? Então,
Isso que sai, por exemplo, da escola, que é uma instituição social, é fundante dos valores que a sociedade vai ter. Então, aprofundando esse meu exemplo, a escola é uma instituição social que durante muito tempo foi racista. Como assim, Bruna? A escola foi racista? Sim. Quando eu estudei, por exemplo, história, o tratamento que eu tive, é só um exemplo, eu tô nesse exemplo racial, porque depois é um movimento que eu vou aprofundar. Mas as explicações que eu tive com relação ao processo de escravidão do povo africano, ou o tratamento da cultura africana, eram absolutamente superficiais, interpretações erradas. Hoje a gente entende que é errado em que sentido? Era tratar os africanos como escravos, e não como sujeitos que foram escravizados. São duas perspectivas diferentes, parece só uma frase de efeito. Os africanos não eram escravos, eles foram escravizados. Parece apenas uma frase de efeito, mas dentro dessa frase há um significado muito profundo de que os africanos, eles não eram só escravos, eles eram um conjunto de saberes, valores, cultura, tradição, religião, que foi tirado do seu local natural e trazido compulsoriamente para um outro, que tinha outra cultura, outros valores, outra religião. E o conflito que se estabelece aqui não é só o conflito da violência física infligida pelo trabalho compulsório. Era também o conflito da violência simbólica, de que deles foi tirado todo o seu aparato de existência que fazia com que eles se identificassem enquanto seres humanos, que era sua religião, que era sua cultura, que era sua dança, que era sua roupa, que era seu cabelo. Percebe? Eles foram trazidos para cá e não só foram violentados pelo processo físico do trabalho, como foram violentados pelas suas características próprias e suas crenças mais profundas. E quando eu digo isso, eu sempre gosto de que as pessoas façam um exercício sobre isso. Por exemplo, imagino que a maioria de vocês, quiçá todos, sejam cristãos. Se eu chego aqui, se eu me torno um sujeito muito importante, sei lá, se eu me torno um sujeito que detém o controle sobre a vida de vocês e tiro de vocês qualquer possibilidade de continuarem cultuando a Deus, tiro de vocês qualquer possibilidade de continuarem tão presos dentro desses valores e obrigo vocês a começarem outros cultos, outros comportamentos, outras roupas que inclusive muitas vezes vão contra a própria religião de vocês, ou outros cabelos, ou falar outra língua. Como vocês se sentiriam? É de uma violência que é descabida. E se hoje uma pessoa faz isso sobre outra, há rapidamente a identificação desse processo de violência. Mas, por exemplo, com relação à cultura africana, né, a gente não tinha noção. Eu, enquanto estudava na escola, não tinha noção da amplitude da violência do processo da escravidão dos africanos. E aí, eu volto naquilo que eu dizia. Por que então, o racismo é estrutural? Por que a escola que me formou, ela propagou ideais que eram racistas? Ela propagou ideais que destituiu a minha capacidade e de todos os sujeitos que estudaram comigo da percepção da existência dos povos africanos na formação da nossa cultura e dos traços que essa cultura trazia e colaborava profundamente para aquilo que nós somos enquanto brasileiros. Então, isso cria uma estrutura na sociedade, ou seja, uma base de valores que são fundamentados em ideias superficiais e errôneas. E aí, a gente continua com essas questões tão latentes como o racismo. Por isso, os movimentos sociais estruturais, eles buscam atacar as estruturas que fundamentam as ideias da sociedade, aquelas ideias dominantes que fundamentam as ideias individuais e que precisam ser transformadas para que essas demandas desiguais
sejam superadas, ok? Então, isso é um movimento social estrutural. Os movimentos feminista, antirracista, de luta de classes, por questões de LGBT, enfim, essas todas aí, e tantos outros são movimentos estruturais. Eles surgiram faz tempo, eles continuam lutando, eles ainda sofrem as estruturas da desigualdade, então não é só a ideia dos sujeitos que é contra eles, é também as instituições da sociedade que se posicionam contra eles e emanam valores contrários a esses sujeitos. E aí você cria uma estrutura que se mantém excludente para eles. Espero que tenha me feito entender até aqui. Alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? Alguém só fala, tá tudo bem, só para eu saber, porque eu não vejo ninguém. Tudo bem. Para mim tá tudo bem. Muito obrigada. Beleza, então vamos lá. Oi. Não, é um negócio hoje, a senhora falando esse negócio de você impor à pessoa coisas que ela deveria fazer ou não, me lembrou hoje uma pessoa que ela fez um vídeo explicando como a gente deveria fazer as pessoas amarem, por exemplo, eu vi uma pessoa negra falando sobre isso, que quanto é difícil para eles nesse meio sempre ter que alisar seus cabelos, porque sempre é imposto que o cabelo deles são feios. Sim, é exatamente isso. Porque a gente está dentro dessa estrutura que meio que nos condiciona a ter determinados comportamentos e aparência e posicionamentos que são muito difíceis de serem transpostos. E aí, por exemplo, vamos supor, uma pessoa que não tem nem um pouquinho essa leitura, sabe, mais crítica que você me apresenta aqui. Quando essa pessoa fala assim, olha lá o cabelo daquela mulher, é muito feio, ela precisava alisar. Essa pessoa, ela não pensa que ela está sendo racista e ela nem está sendo malvada na perspectiva racista, ela é uma pessoa ruim. Mas é que ela está tão formada dentro dessa estrutura excludente, desigual e condicionante daquilo que a gente vê e pensa, que ela não consegue ver de outra maneira. Ela foi condicionada a ver só da maneira que os olhos dela aprenderam que é certo, sabe? E aí continua perpetuando. Aí que entra, então, as instituições, né? É uma coisa que é implantada desde pequena na pessoa e ela cresce com esse pensamento. Isso, exato. E aí, como que a gente... Por que que a luta... E aí, quando eu entrar no movimento negro, vocês vão entender isso bem, a diferença deles. Por que que a luta tem que ser para mudar as estruturas? Porque são as estruturas que estão fundamentando as ideias individuais, percebe? Então, primeiro eu tenho que mudar as instituições e transformar a essência delas em mais justas, corretas, e de dentro delas transformar as consciências. Porque transformar as consciências individualmente sozinho é muito difícil. Mas percebe a força que a instituição escolar, a igreja e outras tantas instituições, a própria família, tem na transformação do todo? Então, é isso. É exatamente isso que você falou, né? A perspectiva de entender o que é estruturante, o que é estrutural, e que esses movimentos que lutam pela transformação estrutural entendem. Primeiro você fortalece dentro as instituições, e aí elas vão alçar possibilidades de que a gente rompa com a desigualdade. Basicamente... Uma coisa que eu acho que o pior disso tudo é as pessoas que conseguem lucrar em cima desse tipo de coisa. O pior disso tudo. Conseguem o quê? Eu não entendi o que você falou. Lucrar as pessoas com esse tipo de coisa. Lutar ou lucrar? Lucrar. Lucrar, sim, sim. Sempre há, infelizmente, sempre há, né? Porque, assim, há uma distorção sobre as lutas, há uma distorção sobre os valores que, quando a gente, por exemplo, quando um movimento social, né, vem falar sobre justiça e igualdade racial, vamos supor, assim, vamos pensar racionalmente. Como que racionalmente eu consigo me opor a algo que meio que todo mundo, até o senso comum, entende que seria bom, que é a igualdade, a justiça social?
E aí a pessoa consegue desfigurar aquilo ou, sabe, criar uma narrativa tão errada em cima daquilo, deslegitimar aquilo, a ponto de que as pessoas começam a se posicionar contra o que luta por elas mesmas, por igualdade, por justiça. Poxa vida, quem aqui é capaz de dizer que tem gente que merece morrer de fome? Quem aqui é capaz de dizer que tem gente que merece ser morto pela cor da sua pele? Quem aqui é capaz de dizer que tem gente que não pode praticar sua religião? Quem aqui é capaz de dizer isso sem se sentir uma pessoa contraditória, sem se sentir uma pessoa mais brutal? Todo mundo sabe que esse posicionamento é triste. Oi. Eu acho que, no caso, esse pensamento seria, como disseram a respeito do lucro, uma coisa que foi implantada desde o começo, né? Porque aí, tipo, desde o início da história, sempre queriam lucrar em cima de tudo, então foi feito isso. Isso aqui, se eles merecem morrer, esses não, e aí foi para partilhar só um lucro numa parte da sociedade, né? Sim, exatamente. E a manutenção disso é justamente a continuidade do lucro sobre isso em tantas instâncias. Porque se eu tenho vidas que são inferiores, vamos supor, continuando nessa perspectiva do movimento negro, se tenho vidas que são inferiores, mas mesmo assim também é fácil pensar nas mulheres, nas travestis, nas transexuais, a sociedade não vai se importar que eu explore ele, que eu lucre em cima dele, que eu use ele. A sociedade não se importa, porque é inferior, né? Então, é exatamente isso. Há muito tempo está posto. Quem tem interesse que essas estruturas continuem como estão, é porque sabe que a mudança das estruturas também transforma o poder. Porque se a gente transforma a estrutura, a gente começa a perceber que quem ocupa o poder não, de fato, necessariamente representa todos os sujeitos que estão aqui embaixo. Então, a mudança estrutural, ela é perigosa. E é óbvio que ela é temida pelos grandes, por quem está dominando a gente. E aí, por isso que você vê, por exemplo, discursos que vão contra, trazer para dentro do espaço escolar, discussões que são muito importantes, como discutir a diferença que ainda existe entre homens e mulheres, o respeito. E outra coisa que, por exemplo, hoje ainda, eu dei o exemplo de que quando eu estudei não era, mas hoje tem uma lei, se não me engano, a 1093, 1063, não me lembro o número da lei, que obriga que se ensine história da África, geografia da África, cultura da África dentro da escola, para desdizer aquilo que eu aprendi sobre os africanos, né, que eram escravos apenas. Tem uma lei para obrigar isso, porque a gente precisou que ela fosse posta. Há uma importância tremenda nessa lei, mas também há sujeitos que agora atuam que dão um pouco de importância, que não chegam a falar em tirar a lei, mas chegam a falar que isso é uma bobagem, que não deve ser ensinada, sabe? Então... É uma tentativa de compensação, né? Exato. De algo que foi colocado simplesmente como errado, e na verdade continua, porque tem muita gente que continua com esse pensamento racista, é uma coisa que é muito complicada, muito complicada. Nossa, extremamente complicada. Eu acho que vocês viram, né? Inclusive, muitas manifestações essa semana aí de pessoas pondo a cara nas redes sociais e defendendo a existência do racismo. Enfim, não dá nem para dizer. Inclusive, depois eu vou explicar um conceito que eu vi um cara falando publicamente sobre ele e dizendo que aquilo existe. É um conceito sociológico que eu vou chegar nele. Bom, então vamos lá, beleza. Uma outra coisa que é interessante é assim, a gente está acostumado a pensar em movimento social como só o que luta contra o que está estruturado, né? Só o que luta contra aí o que o governo não cumpre, porque, de fato, a maioria dos movimentos, por sua própria origem, por sua própria raiz, são movimentos que vão lutar pelas demandas que o governo não cumpre, né? Que o Estado não está fornecendo, que vê que ainda está desigual, que ainda é insuficiente, ou mesmo essas demandas do cotidiano que são muito abusivas. Mas há alguns movimentos que lutam para a permanência das estruturas como elas estão, que são os chamados movimentos conservadores. É muito interessante, olha, eu demorei muito para entender o que essa palavra significava, mas
Quando eu entendi, eu falei, gente, mas não é tão óbvio? Quem são esses sujeitos que nós chamamos no discurso cotidiano de conservadores? Os sujeitos que querem conservar as estruturas. Então, são os sujeitos que acreditam que aquela estrutura que eu disse para vocês anteriormente, que está fundamentada pelas instituições sociais, se mantenham. Então, por isso a gente chama eles de conservadores, porque eles querem conservar. E há movimentos sociais que são conservadores. Por exemplo, a família, ela é tida pela sociologia como uma instituição social. As instituições sociais, elas sofrem um impacto do coletivo e elas também geram impacto no coletivo. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, aquilo que emana do conhecimento e da vivência familiar, ela gera um impacto no coletivo, porque os sujeitos que saem dali vão para a vida coletiva, levar seus valores pela vida coletiva. Mas também esses sujeitos voltam para dentro das famílias, trazendo demandas da sociedade. Então, é como se fosse um movimento cíclico, né? Um movimento de vai e volta. Então, a família influencia a sociedade influencia a família. Nesse movimento, que eu chamo aqui dialético, tá? Que é um conceito, inclusive, filosófico, que no cotidiano as transformações vão acontecendo por conta das contradições, surge, por exemplo, famílias que não dão mais conta de se manterem como as instituições do passado. Como assim? No começo do século XX, a gente tinha como instituição familiar a família patriarcal. Um homem, uma mulher, seus filhos, núcleos familiares grandes, que aglomeravam muita gente, geralmente nos mesmos lugares, em que esse homem era o detentor do poder, né, que dominava aí a casa, as ideias da casa, e assim se fundamentava uma família. A sociedade foi sofrendo tantos impactos, os comportamentos foram mudando, foram se ressignificando, a ponto de que hoje uma mulher e uma criança é um núcleo familiar. Mas a gente tem movimentos conservadores que negam a existência disso como família, ou que negam a existência de um casal homoafetivo como família, ou que negam a existência de um pai e um filho como família, ou até questionam só um homem e uma mulher como família. Por quê? Porque eles estão imbuídos de valores conservadores que querem conservar a estrutura daquela instituição. Só que as instituições... Doutora, entraria a tradição nisso ou não? Sim, assim, ó, as tradições são esses valores que vão ser fundamentados, vão ser espalhados por essas instituições. Então, entre as tradições, sim, porque é assim, vamos supor, a família tem uma tradição, aí os sujeitos vão para a sociedade, vão conhecendo outras coisas, conhecendo outras tradições, e voltam para dentro da família, traz novas contribuições, e isso vai mudando. Ou tem quem queira que permaneça, tem quem queira que vá mudando, mas é assim que as tradições vão se mantendo ou se transformando. As tradições são um ponto importante, porque elas são aqueles conhecimentos e aqueles comportamentos que vêm do passado e que muitas vezes há uma luta para que se mantenha essas tradições. E é bom entender que há tradições que são legais, que são boas, que são justas até, nem tudo que é tradicional é ruim. Há tradições que não são terríveis, mas há tradições que são muito ruins, porque se a gente mantém essas tradições, elas vão excluir da sociedade muitos sujeitos. Então, as tradições são um exemplo. Eu acho que as pessoas deveriam entender que família é o lugar onde tem educação, amor e um bom ambiente para que a criança cresça e se desenvolva como uma pessoa que pensa não só em si mesma, e sim em todo mundo. Não um lugar onde tem que ter exatamente como eles definiram que tem que ser. E na maioria das vezes não é um lugar bom para que a criança cresça e se desenvolva. Exato. Até porque assim, ó, por exemplo, as famílias que são mais conservadoras, né? Vamos pensar nisso. Quando essa criança, por acaso, na sua vida, no seu contexto, no seu desenvolvimento psicológico e subjetivo, começa a perceber outras coisas que ela gostaria de ser, que ela gostaria de trazer para a sua vida, e eu falo em qualquer campo, do gosto, da religião, do comportamento, da vestimenta, da música, da sexualidade, tudo isso. Muitas vezes,
quando ela volta para dentro da família, ela é oprimida, porque ela está fugindo daquilo que a família entende que é. E aí é um ato de violência. É a violência que cerceia o indivíduo de ser o que ele é. Porque ainda que todos nós estejamos numa sociedade e em estruturas que têm coisas que nos condicionam, modos de ser que nos condicionam, nós também não somos passivos, recebemos tudo e não questionamos. Nós também temos possibilidade, em maior ou menor escala, de questionar e transformar aquilo. Né? Quanto mais crítico e profundo nós somos capazes de ser sobre o que está imposto, mais a gente é capaz de transformar aquilo em coisas que são melhores, tanto para mim quanto para o coletivo, se eu for uma pessoa fundamentada na ética e tal. Então, às vezes a instituição familiar, que deveria ser uma instituição de acolhimento, de amor, como você muito bem disse, pode ser uma instituição de violência e de cerceamento do sujeito ser aquilo que ele é, né? Essencialmente aquilo que ele é. Bom, Doutora, pode falar. a manutenção da tradição em aspectos como esse é uma coisa muito contraditória, na verdade, né? Porque, de acordo com a filosofia, fala que nós somos seres e somos racionais e considerados cidadãos porque temos o direito da liberdade. Então, se nós somos obrigados a seguir tal tradição, por exemplo, como um segmento ruim, que até dá, como acabou de dizer, uma instituição negativa e violenta, então é um conceito totalmente contraditório um ao outro. Porque, então, não temos liberdade porque somos obrigados a seguir uma tradição porque sofremos a respeito das instituições ruins. Mas também temos o direito à liberdade que não é seguido. Então, tecnicamente, está bem errado, né? Absolutamente. Totalmente. É uma colocação muito boa essa do quão contraditório é. Dentro de si mesmo é contraditório e de que também vai contra aquilo que nós somos enquanto seres sociais. Por quê? A sociologia, ela vai olhar e vai analisar o que nos compõe enquanto seres humanos. E um fator muito forte do que nos compõe enquanto seres humanos é aquilo que nós chamamos de cultura. Nós somos inseridos na cultura à medida que vamos sendo desenvolvidos, né, por meio do processo que na sociologia nós chamamos de socialização. E por meio da socialização, a gente vai conhecendo o mundo, vai aprendendo as coisas e se transformando. E a socialização é o que nos transforma em seres humanos. A gente não nasce biologicamente pronto. A gente nasce biologicamente humano e com um cérebro dotado da racionalidade que dá significado às coisas. Mas as coisas por si só, os comportamentos que a gente tem, como a gente come, como a gente dorme, onde a gente vive, como a gente se veste, é tudo cultural. E a cultura se transforma o tempo todo, porque ela é uma criação. Como que a gente vai querer conservar estruturas se a nossa essência é a própria transformação perante as necessidades da vida e o desenvolvimento da vida? É mais uma contradição. A gente chama isso, na sociologia, de naturalização. Há uma naturalização do comportamento, mas o comportamento ele não é natural, ele é social. Então, um exemplo, há uma naturalização do que seria ser mulher. Ser mulher é ser dócil, maternal, cuidadosa, amorosa. É como se isso tivesse sido dado pela minha genética. Eu tivesse aqui no meu DNA um gene que me faria dócil, amorosa e lá. No entanto, esses aspectos, eles são culturais, eles não são naturais. E aí, não dá para não cair, por exemplo, no que aquela mulher, aquela blogueira, que eu esqueci o nome, falou essa semana, eu acho que vocês viram, que ela fez um vídeo dizendo: o racismo é natural. Porque como a maioria das pessoas que cometem crimes são negros, é natural que a gente seja racista. Ela repete a palavra natural várias vezes no vídeo dela. E quando ela repete isso, ela está muito claramente, assim, em todas as evidências, para a gente que faz uma análise sociológica, trazendo à luz a expressão que a gente entende que a gente faz o tempo todo, que é naturalizar uma coisa que é uma construção social. O racismo não é natural. E ela ainda teve a cara de pau de dizer que a gente interpretou ela errada, que não foi exatamente isso que ela quis dizer. Pois é, gente, pois é. Mas aí é que tá. Como ela acha que é da natureza, porque ela até fala, é medo, gente. É um instinto. E ela tá pondo que isso é da natureza. Como ela fala que isso é da natureza, ela não tem capacidade, por exemplo, de fazer uma
uma regressão histórica, no sentido de entender em que momento surge o conceito histórico de raça, né? O conceito de raça, e como ele serve, primeiro, para a colonização das Américas e para a manutenção do trabalho escravo, e segundo, para depois continuar a exploração do próprio continente africano. Exatamente. Sabe? Então, foi inventada, não é uma coisa que realmente existe, mas é uma coisa que criaram lá atrás, e aí todo mundo seguiu essa linha de raciocínio como se realmente fosse uma coisa certa, só que foi uma coisa inventada. Exatamente, exatamente. Enfim, bom, então tem esses movimentos que são conservadores, né? E aí, uma coisa que eu acho legal que ele traz aí no texto é que movimento social e manifestação espontânea são diferentes, tá? Então, ele vai trazer que essas manifestações espontâneas, elas são pontuais, elas geralmente são organizadas por um número muito grande de pessoas que divergem naquilo que eles pensam de dentro. Vamos supor, em 2013 começam as manifestações, como eu disse para vocês. No primeiro momento, surge como um movimento social, que era o movimento social do passe livre, um movimento social conjuntural. Já viu aí esses termos. À medida que as pessoas vão se unindo e vão colocando pautas e pautas e pautas, aquilo deixa de ser um movimento social e passa a ser manifestação espontânea. Por quê? Porque quem estava lá dentro não estava todo mundo lutando pela mesma coisa. E tinha pessoas que tinham visões sociais totalmente diferentes. Então, pela perspectiva da sociologia, aquilo não era um movimento social, aquilo era uma manifestação espontânea. E as manifestações espontâneas, elas não têm objetivo de transformação, elas têm objetivo de alarde, de tipo dizer, olha, está acontecendo algo, mas elas não têm uma manutenção de luta e esforços para a transformação, tá? Então, por isso são manifestações espontâneas, diferente de movimentos sociais. Brevemente, aqui no Brasil, eu peguei 2 momentos, eu peguei esse artigo de um site, porque eu acho que era assim, uma maneira simples, né, de contextualizar para vocês, e eu gostei dos 2 exemplos aí que ele traz, e eu resolvi trazer para a gente seguir. Primeiro, ele vai falar sobre como os movimentos sociais ganham força no Brasil a partir da década de 70, como opositores à ditadura civil-militar, né? Que aconteceu aí. E aí ele vai destacar o movimento estudantil como um movimento social muito importante, que ganhou um cunho político, que deixou de ser um movimento que só lutava pelas melhorias das vidas dos estudantes, da condição de estudante, da própria educação, e passou a ser também movimentos que lutavam por uma sociedade livre, justa, democrática, que tinha sido destruída com a instauração da ditadura, tá? É interessante porque a gente tem, no mundo inteiro, na década de 60 e 70, uma série de movimentos sociais crescendo. O Maio de 68 da França, que é um marco na transformação do comportamento e da cultura da sociedade contemporânea, também foi um grande movimento iniciado pelos estudantes. Esses movimentos, eles transformaram bastante a cultura. Ainda que eles não tenham transformado a base econômica da sociedade, eles transformaram muitos comportamentos. Eles foram importantes, porque aí, de carona com esses movimentos estudantis, veio o movimento feminista, veio o movimento negro, o movimento LGBT, que vieram aí causando grandes transformações que a gente tem hoje. Porque a gente está mal, está num momento que não é bom, mas já foi pior. Nunca podemos esquecer disso, porque senão a gente acha que lutar é inútil, e não é, tá? Outra coisa que ele traz aí são os movimentos pelas diretas já, que foram os movimentos sociais que acabaram com a ditadura, né? Vieram aí trazendo a democracia de volta, e os movimentos do impeachment do Collor, que foi tirado do poder, que foi o primeiro presidente democraticamente eleito no país, né? Por eleições diretas, e foi tirado do poder, enfim. E depois ele traz 2 movimentos que eu gostaria muito. Eu tinha uma aula sobrando quando a gente tramou o cronograma. É lógico que a nossa condição mudou agora, mas eu gostaria muito de fazer para vocês uma aula só para explicar o movimento sem terra,
né, o movimento dos trabalhadores sem terra e o movimento dos trabalhadores sem teto, que são os movimentos de luta por terra e moradia, ou seja, de reforma agrária e de reforma de moradias no país. Porque esses movimentos, dentre todos os movimentos que são muito criminalizados, incompreendidos, eles têm uma base legal muito desconhecida pela grande parte da população, porque eles estão embasados em termos constitucionais nas suas ações. Eles não são movimentos de gente arruaceira que quer roubar a terra do outro. Eles são movimentos que detectam falhas na posse, tanto de terra quanto de de imóveis de pessoas, porque há duas regras constitucionais, que é tanto a posse por meio de documentação, quanto o uso social, que está escrito na Constituição brasileira, o termo é esse, né, a função social, tanto a terra quanto a moradia, o imóvel, só pertencem ao sujeito se esse sujeito está com relação a essa terra ou esse imóvel, em acordo com duas questões. Ele tem lá a escritura e ele faz com que isso cumpra sua função social. A função social é uma condição de propriedade. Então, algo só é meu se ele também cumpre sua função social. Só que pouca gente conhece isso, porque pouca gente se importa com o direito ou com a própria Constituição, ou porque a gente é muito alienado mesmo. E o movimento sem terra, ele aponta os territórios, as terras, e o movimento sem teto aponta os imóveis que não estão cumprindo sua função social, então que não deveriam pertencer a seus donos. Isso se chama reforma, não se chama roubo. Tem toda uma legislação que paga pela transição dessa terra e dessa moradia. Então, o dono da terra não perde a terra porque a terra não é roubada, ele recebe pela terra. Enfim, muitas coisas. O quanto a reforma agrária e a reforma de moradias no Brasil é fundamental para a estruturação de uma sociedade mais justa, porque não só é a questão da moradia, mas é a questão da proteção social, da segurança, de tirar da terra o seu próprio sustento, de gerar um novo emprego para si, sabe? De gerar condições de existir. Então, é muito mais profundo do que só morar ou só ter um território, né? Então, eu vou ver se depois eu consigo fazer uma aula sobre esses dois movimentos para vocês, que eu gostaria muito, muito mesmo. Mas, de maneira geral, só para dizer que esses movimentos começam aí na década de 70 e na década de 90, né? O MST na década de 70 e o MTST na década de 90. Eles continuam lutando até hoje. São movimentos que elucidam aí questões sociais e ambientais que são muito sérias. Por exemplo, o MST, a pauta dele não é só reforma agrária, mas é, por exemplo, também o desenvolvimento da agricultura familiar, da agricultura domiciliar, de pequena agricultura, agricultura sustentável, com menos uso de insumos, menos poluição do solo, uso de não transgênicos, de não tantos pesticidas. É uma pauta muito profunda e que vale uma aula inteira e que depois a gente pode pensar sobre, tá? Bom, eu tenho menos de meia hora de aula, socorro. Vamos lá para o movimento negro, então. Antes de falar do movimento negro, eu vou falar rapidinho sobre as teorias de raça. Eu trouxe aqui 5 principais teorias racistas, tá? A primeira dessas teorias é uma teoria religiosa. Por que é importante falar dessa teoria, ainda que essa seja uma teoria que não é quase mais usada? É usada, gente. Pode dar um Google aí na internet para ver o que um pastor aí falou faz uns 8 anos, que ficou muito polêmico na época sobre isso, né? Vocês vão achar. Mas ela é menos usada. Mas é importante trazer ela pelo seguinte. A primeira teoria racial que surgiu foi a teoria religiosa da maldição de Cã. Essa teoria surgiu lá no século XVI. Em que momento do mundo europeu ocidental que é cristão? No momento que estavam começando as grandes navegações e os europeus estavam invadindo, saqueando e matando as populações americanas. Acontece que eles precisavam de justificativas para invadir os territórios, para tomar as riquezas desses territórios e, mais do que isso, usar esses territórios para o plantio com mão de obra escrava. Então, eles vão criar a seguinte teoria.
todos os povos que não eram europeus e não tinham características europeias e com quem eles se relacionavam, eles denominaram negros. Negros. Então, eles chamavam os africanos de negros, mas eles também chamavam os indígenas de negros. Se vocês pegarem alguns documentos do começo da ocupação do território brasileiro, vocês vão ver que tem documentos que falam sobre os negros da terra. Eles chamam, né, negros da terra os indígenas. Então, todo mundo que não tinha características europeias eram os negros, tá? Acontece que eles começaram a disseminar a ideia de que os negros estavam nessa condição que poderiam ser dominados porque eles eram herdeiros da maldição de Cã. A maldição de Cã é uma história bíblica que diz mais ou menos assim: o Noé tinha tido o dilúvio, Noé tinha salvado todo mundo, né? Aquilo que a gente sabe. Quando acabou o dilúvio, ele continuou lá vivendo, e ele, com seus filhos, ele tinha 3 filhos, ele produzia uvas e vinho, e um dia ele tomou muito vinho, ficou embriagado, e adormeceu embriagado e nu. E o Cã, pelado, né? E o Cã viu o Noé pelado. E em vez do Cã fazer alguma coisa do tipo ir lá, cobrir o Noé e guardar, assim, a moral, né, do Noé que estava lá peladão bêbado, o que ele fez? Ele foi contar para os irmãos dele sobre a nudez do pai. E aí os irmãos dele vão, cobrem o pai, né, e entendem que aquilo é um absurdo, como que ele fez aquilo com o pai dele. E quando Noé acorda, acho que estava numa ressaca danada, ele então amaldiçoa o seu filho Cã e fala que ele vai ser para sempre o servo dos servos. E aí depois tem umas teorias, né, que vão ler e interpretar, porque, gente, isso é só uma interpretação. Não quer dizer que todo cristão interpreta essa história dessa maneira, mas há um grupo que interpreta dessa maneira. E interpretaram que o Cã teria, então, depois desertado para regiões que estão ali pela África. E por isso os africanos seriam os herdeiros dessa maldição, seriam servos dos servos, sendo eles amaldiçoados por um ser, né, que tinha lá justiça divina nas mãos, porque era escolhido, né, afinal de tudo, Noé tinha sido escolhido. Enfim, eles se tornaram os amaldiçoados que deveriam vir. Aí, essa teoria é muito usada pelos europeus, no primeiro momento, para dizer que eles tinham o direito de escravizar os africanos e tomar a terra dos indígenas. Também é importante dizer que é óbvio que eles usariam uma teoria teológica, ou seja, religiosa, porque a gente está falando do exato momento que a Idade Média está acabando e a Idade Moderna está começando. Nesse momento, a gente está saindo do pensamento teocêntrico, que era exclusivamente religioso, e migrando para o pensamento antropocêntrico, que era aquela ideia do homem como centro das ações, do universo e tal. Por quê? Porque a gente estava abandonando explicações religiosas e começando a ter explicações de cunho racional, e para a filosofia a gente diferencia esses conhecimentos. Não estou dizendo aqui que um é inferior ou superior ao outro, estou dizendo que são diferentes, mas explicações de cunho racional que vão originar a ciência, que vai ser assim tratada a partir do século XIX. De qualquer maneira, então, as primeiras explicações, elas eram religiosas, porque a mentalidade era religiosa, dominante, e que cerceava os comportamentos, né? Tipo, instituía quais eram os comportamentos. Acontece que essa dominação, essa exploração continuou, e, como eu disse, eles vão começar a procurar outras teorias que justificassem a manutenção da escravidão e da exploração das terras. E aí surgem as teorias científicas racistas. A gente chama de racismo científico. Eu separei 4 delas aqui. O darwinismo social, a teoria do Gobineau, que cria, né, essa definição da superioridade da raça ariana, o determinismo biológico e a eugenia, tá? Não é eugênia, não, é eugenia. O que foi o darwinismo social? As primeiras ciências instituídas, chamadas ciências mesmo, né, e a gente até traz no nosso inconsciente essa tradição, foram as ciências naturais. O Darwin já tinha lançado a sua famosa obra da teoria da evolução das espécies,
na qual ele ia, né, nos trazer a ideia de que as espécies iam se desenvolvendo à medida que o ambiente ia exigindo e que os melhores adaptados iam sobrevivendo e os menos adaptados morrendo e desaparecendo. Então, a gente ia selecionando aí as espécies e tal. Os sujeitos que estavam produzindo ciências sociais na época, ou seja, ciências sobre a sociedade, pegam a teoria do Darwin e adaptam para a teoria sobre a sociedade. E eles criam a seguinte teoria, de que a sociedade seria como a natureza. E que os melhores adaptados, então, sobreviveriam, teriam a dominação do poder, porque eles já eram melhores adaptados. E os mais fracos eram mesmo domináveis, porque eles eram menos adaptados. Era uma tendência da natureza, não era uma maldade humana, segundo eles, né? Era a própria natureza que instituiu dessa maneira. Quem era mais adaptado, quem tinha mais tino para ganhar dinheiro, para ficar rico, no caso já era rico, para comandar as coisas, para liderar as coisas, então acabava sobrevivendo mesmo e até dominando os outros para sua sobrevivência, porque era como se a natureza tivesse instituído isso, tá? Oi. Oi, pode falar. Tecnicamente é igual à teoria que eles aplicavam no eurocentrismo, né? Que a pessoa que nasceu, por exemplo, negra, ela nasceu já castigada, ela já nasceu para viver aquela condição e ser daquele jeito. E quem não nasceu para viver bem. Então, praticamente, era quase a mesma teoria, só mudou para o rumo científico. Isso, exato. Que existia quem nasceu para viver bem e existia quem nasceu para ser explorado, exatamente. É uma transposição da religião para a ciência, né? Depois vem o Gobineau. E ele foi mais ousado, porque se o darwinismo social falava que havia sujeitos mais adaptados de maneira generalista e sujeitos menos adaptados, o Gobineau, ele falou que havia uma raça, um grupo que na realidade era mais adaptado. Porque, veja que coincidência, pelo darwinismo social, ele pôde perceber que os melhores adaptados eram mais brancos. Óbvio, né? Porque os europeus estavam dominando e matando as outras pessoas há séculos. Então, que isso provaria que havia uma raça superior. Essa raça era a raça ariana. Sei que vocês conhecem um sujeito que gostou muito dessa teoria, e depois eu vou falar disso mais profundamente, e que levou a cargo, né, esse termo da raça ariana, que era a raça branca, tida como superior. Que é ridícula essa teoria, né? Nossa, eu fiquei muito nervosa quando eu li sobre ele. A respeito da teoria dele, quando ele aplicou no Brasil, com o Pedro. Nossa, eu fiquei muito excitada. É absurdo, né? É muito absurdo, mas eu acho que, além de tudo, porque assim, ó, eu tento sempre fazer, tento não, né? É uma postura sociológica, a gente não ser anacrônico. O que significa isso? Julgar o passado com os olhos do presente. Então, naquele momento, por mais escroto que seja, esses sujeitos estavam vivendo no mundo que estava descobrindo as coisas. Então, eles ainda tinham algum nível de direito de errar. Ainda que esses erros tenham servido de dominação, eles ainda estavam tentando entender as coisas, sei lá, sabe? Dá para, tipo assim, dar uma suavizada no ódio. Agora, um sujeito que, em 2020, continua dizendo que há uma raça superior, que são esses neonazistas, esses bostas, desses fascistas, aí, né, aí não dá, né? Não dá, gente, não dá. Enfim. Eu acho que uma das coisas mais que me irrita é a pessoa que fala, mas negro tem que só trabalhar com algo que use sua força, porque negro só serve para trabalho, que usa a força. Eu não sei se você conhece a campeã do BBB 2020, a Thelma, um professor, ela fez medicina, virou para ela, a única negra da turma, e falou que achava que negro só servia para fazer trabalho, que usasse a força. Meu Deus do céu. Eu não sabia dessa história. Eu sei quem é ela, mas essa história eu não sabia. Mas é porque quando o Gobineau faz a sua teoria sobre a superioridade da raça ariana, ele está falando que os brancos são intelectualmente superiores, né? Ele fala isso. Tanto que vão ter alguns estudos, principalmente na França, em que eles pegavam os negros, né, depois de mortos e tal, e analisavam o cérebro, o formato do crânio. E aí eles criaram teorias do tipo,
O formato do crânio dos negros mostra que eles se desenvolveram menos, então eles são mais animalizados, os cérebros são menores, os cérebros são mais leves, então eles são intelectualmente inferiores. Eles criaram toda uma estrutura científica em torno dessa teoria. É um horror essas teorias. E elas existiram e tem gente que continua, como esse sujeito aí, propagando. E aí, junto com isso, é toda uma complementariedade, vocês vão perceber. Veio o determinismo biológico, que há uma determinação da genética, não tem como transpor o fato de que negros são burros para os deterministas e de que servem só para o trabalho braçal. Por quê? Porque a genética deles, que é constituída de uma raça inferior, né, que constitui a raça inferior, não possibilita que eles sejam desenvolvidos enquanto como sujeitos brancos. Então, o determinismo biológico vai afirmar que já vem determinado, já vem pré-estabelecido, que é imutável, e não tem como tirar isso. E aí, baseado nisso, vem o pensamento eugenista. A eugenia é a própria ação, a prática dessas teorias raciais. Por quê? Os eugenistas, e aqui no Brasil a gente teve grupos eugenistas que se organizaram com o mundo inteiro. Tem um eugenista, que é o Renato Kell, que inclusive escreveu aqui na Alto-Araraquarense, né, que aqui é a região de Rio Preto, e eu encontrei coisas dele, na época eu nem sabia que ele era eugenista, quando eu estava estudando sobre o corpo e sobre gordofobia. Enfim, os eugenistas, eles então entendiam que era necessário fazer uma higiene da raça, higienizar a raça. Bom, se a gente tem uma raça ruim e uma raça boa, a gente precisa higienizar, separar. E depois que a gente, obviamente que a raça boa vai dominar e a raça ruim vai desaparecer, porque aí a gente resgata a ideia do darwinismo social. As ideias eugenistas, elas serviram tanto no Brasil, no momento da abolição da escravidão, que foi o que aconteceu. Quando os escravos foram libertos, e o processo de abolição foi um processo sem nenhum planejamento social, eles foram empurrados para a sociedade e não foram quase contratados como mão de obra e ficaram jogados na sociedade. Mas também porque, não só porque não houve um planejamento, havia uma política de governo eugênica em curso que buscou os imigrantes europeus para trabalhar na lavoura, no lugar dos escravos. A abolição, ela aconteceu por conta de uma imposição comercial da Inglaterra. A Inglaterra estava em busca de novas colônias, né, de novos lugares, territórios, para vender seus produtos industrializados, porque ela já estava aí com quase um século de industrialização, ela estava com uma produção industrial grandiosa e precisava de lugar para vender. Ela começa a fazer pressão no Brasil, para o Brasil abolir a escravidão, porque ela queria que no Brasil tivesse uma classe de trabalhadores com salário que fossem capazes de consumir. Porque escravo não ganha salário, escravo não serve para consumir. Então, começaram a fazer pressão no Brasil. O Brasil, que tem todo um histórico com a Inglaterra, né, de relações comerciais, de nação amiga e tal, cede e acaba com a escravidão. E aí aproveita esse momento para, então, começar sua política de branqueamento, por meio estimulada pelo pensamento eugenista. Então, eles vão na Europa e começam a atrair os europeus, italianos, alemães, espanhóis, portugueses, que a gente bem sabe, para virem para o Brasil trabalhar nas fazendas no lugar dos escravos. Mas não era só porque eles precisavam de mão de obra, era porque eles também queriam branquear a população, porque alguns teóricos brasileiros, eugenistas, dentre eles o Renato Kell e toda a sua galera, começam a dizer que o Brasil era uma nação com desenvolvimento retardado por conta de que nós tínhamos muitos negros, porque a população negra era muito grande. Então, a gente nunca se desenvolveria enquanto nação se a gente não branqueasse a nação. Então, era importante fazer esse processo para o desenvolvimento político, social e econômico. E aí é quando muitos desses europeus vêm trabalhar aqui. Eu esqueci de colocar aqui nesse slide. Oi, pode falar. É muito fácil
pessoas falam que as pessoas negras, eu falo até hoje em dia, sabe? São burras, essas coisas, quando eles não têm as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa deveria ter normalmente. É muito fácil jogar a culpa em cima dele, da cor dele e de tudo mais, sem ver realmente tudo aquilo que ele está preso, inserido, e faz ele ficar preso nessa, entre aspas, mesmice de não ter informação. Sim, que é a perspectiva do determinismo biológico, né? Por quê? Porque é colocar a culpa no biológico, no cérebro, de algo que é social, que é a falta de acesso, que é a falta de acesso ao conhecimento, à escolarização, à informação, a direito social. Então, é muito fácil, é exatamente isso que você falou. E é por isso que a gente hoje entende o quanto é absurda essa teoria, né? Mas tem gente que nega muito, uma grande parcela da população nega a força que o social tem sobre o sujeito. O social, ele não é determinante, não é impossível de ser transformado. Longe disso. Mas o social tem um peso enorme, enorme. Então, não dá para igualar simplesmente, né? Enfim. Eu esqueci de colocar aqui a próxima teoria que eu queria trazer, e a última delas, porque avança o horário da aula, que é o mito da democracia racial. Somado a todos esses atos, o branqueamento do Brasil, tudo, no começo, na primeira metade da década do século XX, surge uma obra aqui no Brasil de um autor que se chama Gilberto Freire, e a obra se chama Casa Grande e Senzala. Ela é uma obra muito importante, tá? Para a gente da sociologia e da antropologia, ela é uma obra importante porque ela é fundante em determinadas análises sobre o país, mas a gente sabe que ela é uma obra cheia de erros conceituais. O Gilberto Freire vai trazer, na sua obra, a compreensão de que o Brasil vive uma democracia racial. Por quê? Ele vai comparar o Brasil com os Estados Unidos e vai dizer, olha, nos Estados Unidos a gente tem a política segregacionista muito clara. O que significa isso? Nos Estados Unidos tiveram leis de segregação social, impossibilitavam que negros e brancos convivessem no mesmo ambiente, frequentassem o mesmo restaurante, tudo aquilo que vocês já sabem. E ele vai dizer, no Brasil não tem isso. No Brasil, brancos e negros convivem. No Brasil, a gente não tem uma lei que diz que negro não pode entrar aqui ou ali. O Gilberto Freire, obviamente, está fazendo uma leitura absolutamente superficial e desligada das hierarquias de poder que estão relacionadas com a questão econômica. Por quê? Brancos e negros convivem como? Brancos e negros convivem quando o branco é o patrão e o negro é o empregado. Quando o branco é quem comanda e o negro obedece. Quando o branco é quem domina a superioridade simbólica da sociedade e o negro é aquele que é subserviente e vive da esmola, da caridade, da bondade do branco. Então, a democracia racial, hoje a gente trata como mito da democracia racial. E quando eu falei lá no começo que eu ia falar sobre um conceito, era sobre isso. Teve um sujeito aí, que é um ex-BBB, inclusive, não lembro o nome. Ele estava num programa da Jovem Pan, que chama Morning Show, a semana passada, retrasada, não sei. E ele falou, ao vivo lá no programa, acho que ainda está na internet as imagens, que o Brasil era uma democracia racial. Ele usou esse termo que a gente sabe que não se usa há muito tempo. Ele usou esse termo e ele disse que brancos e negros convivem, que aqui não tem o racismo que nem tem nos Estados Unidos, e que a miscigenação, ou seja, a mistura de raças no Brasil, aconteceu das relações amorosas e das relações românticas entre negras e brancos. Ele chamou de relações amorosas e românticas todo o processo de estupro e de abuso sexual que as mulheres negras sofreram no Brasil. Cara, esse cara falou isso ao vivo, em 2020, cara, quando a gente está vendo tudo que está acontecendo no mundo. E ele usou o termo, no Brasil nós temos democracia racial. Então, a gente percebe como, às vezes, é difícil a compreensão de algo que é tão elementar, porque as pessoas elas estão tão
tão alienadas em discursos superficiais, porque quando aquela mulher vai lá e fala que é natural ter racismo, é porque o discurso dela é tão superficial, ela obviamente desconhece a história, ela obviamente desconhece o fato de que isso foi usado para a dominação de povos, ela obviamente ignora, por isso ela é uma ignorante, porque ela provavelmente é uma mulher que tem dinheiro, pela aparência, que teve possibilidade de estudar, que teve possibilidade de conhecer, e ainda assim ela ignora. Então, ela é a típica ignorante, porque ela está ignorando o conhecimento. E esse tipo de conhecimento, gente, ele não cai nem um pouquinho na possibilidade de ser uma opinião. Esse tipo de conhecimento não é uma opinião. Esse é um tipo de conhecimento dado, de fato, é um tipo de conhecimento comprovado, verdadeiro, científico, objetivo, coisas que aconteceram, percebe? Então, por quê? Porque a gente está tomando do que a gente chama na ciência humana de revisionismo histórico, que vai dizer que as coisas não são desse jeito. A estrutura vão manter Bruna, que a gente seu sabe, né? microfone travou. A estrutura de uma sociedade desigual e instituições, enfim. Tudo bem, pessoal? Estão escutando?